Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo certo? Tudo bem por aí? Sejam bem-vindos ao nosso canal, o canal da Alternativa A. Nós estamos aqui começando o nosso projeto, para quem está se preparando para a URGS, um projeto totalmente gratuito, aulas de todas as disciplinas, Tu pode te preparar aí pelo YouTube da tua casa te cuidando, porque nessa pandemia não tá fácil não. Então sejam bem-vindos ao curso Alternativa A, sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube, e sejam bem-vindos também à minha casa, que eu estou transmitindo essa aula daqui. Bom, pessoal, meu nome é Fábio, eu sou professor de Geografia aqui do curso e já trabalho com Geografia, com pré-vestibulares, mais especificamente, há mais de 6 anos. Então eu estou nessa área aí trabalhando já faz bastante tempo e vamos aqui tentar organizar um pouco as ideias de vocês para conseguir se dar muito bem na prova da URGS, beleza? Assim como na Geografia, tu vai ter várias aulas de todas as disciplinas que vão aparecer na tua prova. Então já fica a dica aí para tu acompanhar as aulas que estão disponíveis no canal, curte, compartilha com aquele colega que tu sabe que também está se preparando, beleza? Gurizada, gurias e gurizes, a gente vai começar hoje a nossa aula com a base da geografia, Aquilo que é importante para a gente entender tudo da geografia, para a gente entender os fenômenos climáticos, para a gente entender o relevo, para a gente entender praticamente tudo, a gente precisa o que primeiro? A gente precisa de uma coisa importantíssima da geografia, que é ter uma noção espacial. Então, nosso objetivo hoje é começar a construir as noções espaciais que são super importantes, não só para a prova, mas também para o teu cotidiano. Vai dizer, sempre quando tu vai subir no busão, não te rola aquela dúvida, em qual dos lados do ônibus eu tenho que sentar para pegar sol ou para não pegar sol se tu não quer pegar o sol. Então, esse tipo de noção que faz parte do nosso cotidiano está incluído dentro aí das noções espaciais, beleza? Então vamos começar essa matéria, assim como na prova da URGS, é a primeira matéria que a gente vai trabalhar e geralmente a primeira questão que eles cobram de vocês na prova envolve noções espaciais, beleza? Então vamos dar início aí. Gurizada, começando com essa imagem que está aparecendo para vocês e já com essa pergunta. Em qual turno do dia essa foto, botei entre aspas, porque não é uma foto, mas que turno do dia que essa foto teria sido tirada? Pastor, como é que eu vou saber? Não tem um relógio ali pra gente se orientar no quesito turno do dia, Bom, primeira coisa, tu já consegue separar, tu sabe que não vai ser à noite, porque o sol aqui tá aparecendo para nós nessa imagem. Então já cancela a noite, não é durante a noite. Agora, essa imagem, ela representa o turno da manhã, da tarde ou de repente meio-dia. Como é que tu vai tirar essa interpretação? Simples. Embaixo dessa pessoa, tu tem uma rosa dos ventos, Tu tem os pontos de orientação para tu te localizar. E é importante a gente saber, não sei se vocês já perceberam no dia a dia de vocês, se o sol vem sempre do mesmo lugar quando amanhece. Já percebeu isso? O sol, pessoal, ele sempre nasce no mesmo ponto e se põe em outro ponto. O sol sempre nasce a leste e se põe a oeste. Durante muito tempo a gente só utilizava o sol e as constelações para a gente conseguir se orientar. Hoje em dia a gente tem a rosa dos ventos, a gente tem a bússola e o GPS que está em qualquer celular que tu pode usar para te orientar. Na hora de tu pedir um carro, um carro particular de aplicativo, na hora de tu pedir uma comida pelo aplicativo que tu faz esses pedidos, tudo isso utiliza a lógica do GPS. Só que até chegar ao GPS, a sociedade só se organizava no espaço, tinha as noções espaciais analisando os astros. Durante o dia era analisando o movimento do Sol. Durante a noite tinha as constelações, ainda tem as constelações que a gente pode utilizar também para a gente se orientar. Então se a gente for parar para pensar nessa imagem que está aparecendo aí na tela para vocês, em qual turno essa imagem representa? Gurizada, essa imagem representa o turno da manhã. Como é que a gente pode saber disso? Porque o Sol está vindo do lado leste. Enquanto o Sol vem do lado leste, é pela parte da manhã. O Sol pode chegar aqui na cabeça dessa pessoa ao meio-dia e depois, na parte da tarde, o Sol já vai estar no ponto cardial oeste. Beleza? Então, o Sol nasce a leste e se põe a oeste. Essa parte é a parte importantíssima para a gente conseguir se localizar, se orientar. Da mesma forma, se a gente tivesse o horário dessa foto e não tivesse a rosa dos ventos, a gente conseguiria determinar também para qual ponto cardial os braços dessa criança e dessa pessoa estão apontando. O braço direito dela estaria apontando para leste se eu soubesse que essa imagem foi de manhã, certo? Agora, se eles dissessem para nós que essa imagem foi tirada à tarde, então eu saberia que, na verdade, o que está no braço direito dessa criança seria o oeste. Tranquilo? Então, primeira noção básica para a gente entender as noções espaciais e entender também essa rosa dos ventos que está aparecendo aqui do lado para vocês, beleza?
Gurizada, tenho certeza que tu já viu a Rosa dos Ventos na tua vida, tu já trabalhou com ela, tu já sabe o que é norte, sul, leste e oeste. Então vamos tentar ver o que é importante a gente entender para a prova da URGS. Começando então, galera, pelos pontos cardeais, que é esses que estão representados em vermelho para vocês. Norte, em oposição ao norte, nós temos o sul. Leste, em oposição a leste, nós temos o oeste. Então são esses os 4 pontos cardeais que a gente precisa saber no nosso dia a dia, certo? Mas a prova da URGS, ela vai um pouco mais além. Ela gosta de pedir para vocês os sinônimos de norte, sul, leste e oeste, certo? Então, norte, galera, pode ser sinônimo, né? Pode ser assim também chamado, é um sinônimo de norte, boreal e setentrional. Esses dois termos, boreal e setentrional, se referem a norte. Assim como para sul, nós temos austral e meridional. Então, tanto boreal e setentrional serve para norte, austral e meridional servem aqui para sul, beleza? Digo aqui porque eu estou no hemisfério sul e muito provavelmente vocês também, se estão me acompanhando no Brasil, também estão no hemisfério sul. Então, hemisfério sul, austral ou meridional. Então, a gente já sabe, ó, diferenciar um do outro. Esses sinônimos eles podem vir a aparecer em prova. Eles podem colocar um mapa para vocês e pedir, né, localização de 2 pontos, colocar uma cidade A e uma cidade B e afirmar que a cidade A está num ponto mais setentrional ou não que a cidade B. Para essa afirmativa ser verdade, tu tem que ver se essa cidade A está ou não mais a norte do que a cidade B, beleza? Assim como norte e sul tem sinônimos, leste e oeste também tem sinônimos. A gente acabou de falar no início da aula que o sol nasce a leste, certo? Então, se o sol nasce a leste, o leste também vai ser chamado de nascente. E se o sol se põe a oeste, o oeste vai ser chamado de poente, justamente por levar em consideração o movimento aparente que o sol faz ao longo de um dia. Mas leste também pode ser chamado de oriente e oeste também pode ser chamado de ocidente. Então aí estão os sinônimos. Leste, oriente ou nascente, oeste, ocidente ou poente. Beleza? Então nós temos essa construção desses sinônimos dos pontos cardeais que são importantes, porque a prova da URGS ela vai falar nesses termos. Tranquilo? Pastor, mas a minha dificuldade, na verdade, é entender onde é que fica o norte, o sul, o leste e o oeste. Então, uma dica para vocês aqui. Se alguém aí está acompanhando a aula e não usa óculos, não consegue enxergar sem óculos, eu peço para que tu repita a seguinte frase. Não leio sem óculos. N-L-S-O. No sentido horário, se tu pegar essa frase e pensar nela no sentido horário, ó, não norte, leio leste, sem sul, óculos oeste. Não leio sem óculos, norte, leste, sul e oeste. Beleza, gurizada? Por que é importante a gente ter noção da oposição desses pontos? Porque, às vezes, a prova da URGS ela pode te colocar um mapa e pedir localização, só que ao invés de colocar um norte para cima, eles podem colocar o sul para cima. E tu, sabendo que o sul está para cima, tu tem que saber como achar os outros pontos cardeais. Então, se o sul está para cima, o norte vai estar para baixo. Se o norte vai estar para baixo, galera, o que vai estar aqui desse lado? Vai estar o ponto leste, ó. Não leio sem óculos. Aqui estaria o oeste. Então, tu tem que saber descobrir o resto dos pontos cardeais, caso eles representem para ti o sul para cima, ou o leste para cima, ou o oeste para cima. Beleza? É importante essa parte. Além dos pontos cardeais, é importante também a gente ter noção dos pontos colaterais, que é o que fica do meio de 2 pontos cardeais, como é o caso aqui, ó, do Nordeste. Nordeste junta o N do Norte e o E do Leste, Nordeste. Junta o S do Sul, o E do Leste, Sudeste. Junta o S do Sul, o O do Oeste, Sudoeste. Junta o N do Norte, o O do Oeste, Noroeste. Então, nós temos esses pontos que são chamados de pontos colaterais. Então, os cardeais, norte, sul, leste e oeste, colaterais, nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste. Só um adendo aqui, pessoal. Na prova da URGS, principalmente quando forem tratar de fusos horários, eles podem vir cobrar de vocês a abreviação de leste e oeste com outras 2 letras. W representaria o oeste e E representaria leste na prova para vocês, certo? W, oeste, em inglês é west. E, leste, que em inglês é east. Então, W para oeste e E para leste. Por isso que nessa Rosa dos Ventos tu vê o E para leste. Só que do outro lado a gente vê o O para o oeste, mas poderia muito bem ser o W. Tranquilo? Então, essa é a primeira parte, a primeira base importante para nós. Mas agora,
Como que a prova da URGS, por exemplo, pode cobrar de nós uma questão envolvendo a lógica dos pontos cardeais e pontos colaterais? Vou pegar uma canetinha aqui para ficar mais fácil. Então, olha essa questão da URGS de 2019. Um homem sai de sua casa e caminha 50 metros na direção norte. Vira à esquerda e caminha 20 metros. Vira 45 graus à esquerda novamente e caminha mais 17 metros. Ao parar, ele olha para trás. Para que direção esse homem está olhando? Como é que a gente vai fazer essa questão no dia da prova? Minha dica, pessoal, desenha na prova o deslocamento. Para tu não te perder, coloca ali na prova já uma rosa dos ventos, certo? Vou botar aqui uma, né? Norte, sul, leste e oeste. Beleza. Agora vamos representar o deslocamento desse homem. Ele saiu de casa e caminhou 50 metros na direção norte. Então, ele foi caminhando para o norte, certo? Caminhou lá para o norte. Aí ele parou e virou à esquerda. Então, se ele virou à esquerda, para qual ponto cardeal ele foi? O oeste. Se ele estava no norte e virou à esquerda, ele foi para o oeste. Ele chega, ele caminha um pouco mais, 20 metros, e vira 45 graus à esquerda novamente. Galera, o que seria virar 45 graus? Se a gente pensar que 90 graus é um ângulo reto, né, 45 graus seria metade disso. Então, se ele virasse 90 graus, ele viraria à esquerda nesse sentido. Mas como ele virou 45 graus, ó, ele virou para essa posição aqui. Qual é o ponto colateral que ele está virando? Ó? S com O, sudoeste, SW. Só que não te esquece que ele para e olha para trás. Se ele parou aqui e olhou para trás, galera, para qual ponto cardeal ele vai estar olhando? Para esse ponto cardeal aqui, ó, que é a junção do norte com o leste, nordeste. Por isso que o gabarito dessa questão é letra C de casa, beleza? Então ele estava virado para sudoeste, só que ele parou e olhou para trás, e assim ele olhou para o ponto colateral nordeste. Então, um exemplo de como na prova da URGS pode aparecer uma questão pedindo o deslocamento de vocês, certo? Essa questão ela poderia estar cobrando também para vocês dizer que ele saiu de casa pela manhã e andou em direção ao sol. Bom, se é pela manhã e ele andou em direção ao sol, a gente está sabendo o quê? Que ele está indo em direção a leste. Então, é importante a gente se ligar nessa lógica de movimentação do sol associada à rosa dos ventos, beleza? Então, vou apagar aqui para a gente dar continuidade. Bom, gurizada, próximo momento é o momento que nós vamos escolher para falar de coordenadas geográficas. As coordenadas geográficas, pessoal, é aquilo que o GPS utiliza para localizar qualquer ponto na superfície terrestre. As coordenadas geográficas são uma junção de duas linhas imaginárias e essas duas linhas são de latitude e de longitude. Pessoal, são linhas imaginárias, né? Se tu olhar elas para o céu, tu não vai conseguir ver elas. Isso foi criado pelo ser humano para auxiliar na localização. Essas linhas a gente consegue perceber nesse mundo que está aqui embaixo para vocês. Galera, vocês podem ver que existem duas linhas, né? Uma linha em cada sentido, na verdade, duas linhas. Vamos entender o que é latitude e o que é longitude, então. Galera, a definição de latitude é a distância de qualquer ponto, né, de um ponto em relação à linha do Equador. Só que essa distância não é em quilômetros, ela é em graus. Então, a latitude a gente pensa em graus. Então, imagina o seguinte, a linha do Equador, ela está na linha do Equador. Então, ela é a latitude zero, porque ela não tem nenhuma distância da linha do Equador se ela está ali. Então, a latitude zero é a linha do Equador. À medida que tu vai te distanciando da linha do Equador, tu vai aumentando a tua latitude. Então, por exemplo, olha essa imagem à direita de vocês que está aqui embaixo. Essa imagem, pessoal, ela mostra, ó, linha do Equador zero. Se tu vai indo em direção ao Polo Norte, tu vai aumentando a latitude. Chegou no Polo Norte, 90 graus, que é a maior latitude possível. Mesma coisa para o Sul. Se tu for te direcionando lá para o Polo Sul, tu vai chegar no 90 graus Sul. Então, as latitudes, elas dividem a Terra em hemisfério Norte e hemisfério Sul. Temos 50 graus de latitude para o norte e temos também 50 graus de latitude para o sul. Então, norte e sul vão ser divididos, né, os hemisférios norte e sul vão ser divididos pela linha do Equador. Importante, a linha do Equador está em nenhum hemisfério, ela está no meio do mundo. Se tu está 1 grau para o norte, tu está no hemisfério norte. Se tu está 1 grau para o sul, e aí tu está no hemisfério sul, beleza? Então, varia de 0 a 90. Pastor, como assim 90? Bom, pensa comigo. Faz de conta que, olha para mim agora aqui. Faz de conta que isso aqui é a linha do Equador, certo?
O polo, ele faz um ângulo ó, de 90 graus com a linha do Equador. Então, é a região mais distante. E aí, à medida que tu vai diminuindo essa angulação, ó, tu vai te aproximando da linha do Equador e vai diminuindo a tua latitude. Maior latitude possível, polo, 90 graus. Menor latitude possível, 0 graus em cima da linha do Equador. Galera, a lógica da latitude é super importante para quando a gente for falar de clima. Né? Porque quando a gente for falar de clima, a gente tem as zonas climáticas da Terra que estão associadas com as latitudes. Aqui nós temos ó, as principais linhas de latitude para a gente saber. A linha do Equador, que é 0. Os trópicos, que estão a 23 graus para o norte e a 23 graus para o sul. E também os círculos polares, que estão a 66 graus no norte, 66 graus no sul. E os polos, 90 norte, 90 sul. E é assim, galera, que a gente determina as zonas climáticas e as zonas de baixas, médias e altas latitudes. Por exemplo, a zona tropical, que é aquela que está entre os trópicos, corresponde à zona de baixa latitude. Tudo aquilo que está entre 23 graus sul e 23 graus norte é zona de baixa latitude. Agora, aquilo que está entre 23 graus e 66 graus, tanto no norte quanto no sul, corresponde à zona temperada e a isso corresponde às latitudes médias. Então, se está entre o trópico e o círculo polar, é latitude média. Já do círculo polar para o polo, ou seja, de 66 graus a 90, tanto lá no norte quanto aqui no sul, nós teremos a zona polar, também conhecida como zona de altas latitudes. Beleza? Então, zona tropical, baixas latitudes. Zona temperada, médias latitudes. Zona polar, altas latitudes. Tudo que acontece para o norte se repete para o hemisfério sul. Beleza? Então, latitude, galera, essa é uma parte importante para nós. Junto com a latitude, a gente tem que entender a longitude para conseguir construir as coordenadas geográficas. Gurizada, a longitude é a distância em graus. Agora, o ponto de referência é o meridiano de Greenwich, certo? O ponto de referência é o meridiano de Greenwich, não mais o Equador. Então, se tu está no meridiano de Greenwich, a tua longitude é 0. Se tu está muito longe do meridiano de Greenwich, a tua longitude vai aumentar, beleza? Bom, galera, a longitude ela varia de 0 graus, que é o meridiano de Greenwich, até 180, que é a linha internacional de mudança de data. Isso a gente vai ver um pouquinho melhor na nossa aula de fuso horário, beleza? Galera, a longitude divide a Terra em hemisfério oeste e leste. Então, o meridiano de Greenwich e a linha internacional de mudança de data são os pontos que dividem a Terra nesses hemisférios, como a gente pode observar nessa imagem. A longitude 0, que é o meridiano de Greenwich, está aqui pintada em vermelho para vocês. E já a linha internacional de mudança de data está aqui em laranja. Todas as longitudes que estão em verde estão no hemisfério leste. Todas as longitudes que estão em amarelo estão no hemisfério oeste. Então, a gente tem 90 graus de longitude no leste e 90 graus de longitude no oeste, certo? Então, é importante a gente sempre entender que o oeste e o leste vai estar falando de longitude. Tranquilo? Essa imagem, esse mapa, galera, ele representa muito a noção aquela que tem um pessoal hoje em dia aí que está fazendo revisionismo, né, negacionismo, que a galera acha que a Terra é plana. Né? A galera que acha que a Terra é plana gosta muito dessa projeção cartográfica aí. Mas a Terra, a gente pode observar ela de diversas formas, e isso é assunto para a nossa aula de projeções cartográficas de cartografia, certo? Mas essa é uma das formas da gente entender a Terra. Eu escolhi essa daqui porque a gente consegue ver em referência os pontos de longitude. E ao mesmo tempo a latitude também aparece aqui, ó, pessoal. Essas linhas que estão formando os círculos são as latitudes. E essas que eu botei colorido para vocês são as longitudes, beleza? Então tá. Gurizada, então eu utilizei o termo meridiano, né? O meridiano é uma linha imaginária que a gente une pontos de mesma longitude, ou seja, pontos que têm a mesma distância em relação ao meridiano de Greenwich, certo? Meridiano une pontos de mesma longitude. Assim como nas latitudes nós temos os paralelos, que unem pontos de mesma latitude ou mesma distância em relação à linha do Equador, beleza? Então, paralelos estão para latitudes, assim como os meridianos estão para a longitude. A longitude vai ser importante na nossa aula de fuso, assim como a latitude vai ser importante para a nossa aula de clima, beleza? Então, a gente trabalhou aqui uma ideia
das latitudes e das longitudes para entender o planisfério terrestre, essas coordenadas geográficas que estão aparecendo aí para vocês, certo? Gurizada, coloquei Porto Alegre, a cidade de onde eu estou falando aqui, ela tem uma coordenada geográfica, que é 30 graus sul, 51 graus oeste. Ou seja, se é sul, eu estou falando da latitude. Se é oeste, eu estou falando da longitude. Então vamos localizar Porto Alegre aí. 30 graus de latitude sul. Essa linha vermelha liga todos os pontos que tem 30 graus de latitude sul. Mas Porto Alegre, ela tem 51 graus de longitude oeste. E aí nós achamos Porto Alegre. 30 graus de latitude sul com 50, eu arredondei para 50, né? Mas é 51 graus de longitude oeste. E aí a gente localizou Porto Alegre. Só Porto Alegre tem esse endereço, nenhuma outra cidade tem esse mesmo endereço que Porto Alegre, beleza? Então eu chutei latitude e longitude de Porto Alegre, achei ela no mapa. Tranquilo? Só para exemplificar para vocês. Para finalizar nossa aula, vamos ver uma questãozinha de como que a latitude e a longitude pode ser cobrada na prova da URGS. A primeira questão de 2016 coloca esse mapa para vocês. E coloca pontos de A até D. Não, desculpa, de A até E, né? A, B, C, D, E e E. Certo? Sobre a localização geográfica dos pontos marcados no planisfério, é correto afirmar que o ponto C está no hemisfério ocidental. Ponto C está aqui, pessoal. Não. Hemisfério oriental. Ocidental não é. Então, tu pode ir lá cancelar essa alternativa A. Deixa eu cortar a alternativa A, que não é. Letra B. O ponto C e o ponto E têm aproximadamente a mesma distância longitudinal do meridiano de Greenwich. Ou seja, o ponto C e o ponto E têm a mesma longitude, mesma distância de longitude de referência a Greenwich. Mas quem é Greenwich aqui nessa imagem? Nessa imagem, Greenwich é aqui onde está o ponto B. Perdoem não ficar muito reto que eu estou fazendo com o mouse, tá? E aqui, ó, está a longitude do ponto C. E aqui está a longitude do ponto E, que são os dois pontos que a questão está te cobrando. De fato, se a gente perceber, imaginar que todas as longitudes que estão marcadas aqui são as mesmas, né? O ponto E e o ponto C têm praticamente a mesma distância em relação ao ponto B, que é tal onde está o meridiano de Greenwich. Então vamos deixar essa alternativa aqui, podendo ser a alternativa verdadeira. Vamos falsear as outras, ó. Letra C. O ponto B está no paralelo 0. Opa, errado. Não é paralelo, galera. Paralelo une pontos de mesma latitude. Então, paralelo é para latitude. Aqui a gente está vendo a longitude. Então, não deveria ser paralelo e sim meridiano. Por isso que está errado. Letra D. O ponto A está em maior latitude que o ponto D. Ó, o ponto A está aqui e o ponto D está aqui. Quem é que está mais longe da linha do Equador? Se a gente imaginar que a linha do Equador passa aqui no meio, ó. Bom, quem está mais longe é o D. Se o D está mais longe, ele tem maior latitude. Então, o A está em menor e não em maior latitude que o ponto D. Letra E. O ponto E está em menor longitude que o A. Ou seja, o ponto E está mais perto do meridiano de Greenwich que A? Não. O ponto E está aqui e o ponto A está aqui. O A está mais perto do zero. Então, o A tem menor longitude do que o E. Então, por isso que está errado aqui. Então, ficamos, de fato, com o gabarito letra B, onde coloca que tanto C quanto E têm a mesma distância em relação ao meridiano de Greenwich. Beleza? Então, duas questõezinhas para a gente fechar a nossa ideia de coordenadas e de orientação. Eu espero que tenha dado para vocês entenderem um pouquinho dessa lógica aqui, né? Qualquer coisa, vocês podem comentar aí nos comentários do YouTube, que se a gente tiver alguma questão que vocês tiveram dificuldade, ver que teve bastante gente pedindo, a gente pode dar uma retomada nessas ideias aqui. Beleza, pessoal? Então, no mais, era isso. Agradeço vocês terem acompanhado essa aula até o final, seja na velocidade 1.5 ou 1.2, ou ainda sem velocidade acelerada, né? Agradeço vocês, obrigado mesmo. Acompanhem o resto das aulas que vão aparecer por aí. Curte, compartilha, te inscreve no canal para ficar ligado quando as aulas forem lançadas. Obrigado. Se tu quiser, pode me seguir lá no meu Instagram também, @Fabio_Profigel. Me segue lá para a gente manter essa conectividade. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Foi um prazer. Até uma próxima.